Vamos trocar uma ideia hoje sobre o São Paulo e o momento, que tem um momento aí absurdo acontecendo pela frente, hein? A torcida organizada vai cobrar agora de Muricy Ramalho e de Milton Cruz também de Jorge Sampaoli e como que funciona essa mudança de técnico aí. E tudo que tem do São Paulo, né? Caleri, Lucas Moura, Arboleda, Luciano, os caras vão ser cobrados pela torcida também, que era uma nova reunião. Tá rolando aí a questão do Rian Francisco, que caiu no ostracismo geral. Tá rolando também Lucas Ferreira, numa ascensão absurda. Tem vários assuntos, vários tópicos para trocarmos uma ideia. Tem jogadores que retornam de contusão. Chega aí, chega nesse like aí, vamos lá. Um likeinho para dar aquela moral e se inscreva também aqui no canal, né não? Se inscreve aí para você ficar por dentro de tudo. Fechou? Vamos lá. Deixa eu começar o vídeo falando rapidinho dessa equipe de base aí. Antes das polêmicas, o Rian Francisco, ele apareceu para jogar no último jogo de São Paulo, jogou um pouquinho mais, né, coisa de tipo 10 minutos ele conseguiu jogar, e muito se fala que é porque tinha olheiros do Paris Saint-Germain e de outros dois times da Europa lá no Morumbi. O São Paulo recebeu o Cruzeiro, não teve brilho nenhum, dá pra enaltecer um cruzamento do Cédric Soares, talvez, e o Ferreirinha, é o que dá pra elogiar do São Paulo. Até o sistema defensivo tá mais ou menos, o goleiro foi questionado de novo, que tomou um gol no meio das pernas, o São Paulo só piora. E aí, quando você pensa no Sport Recife em casa, é crítico. Aí você pensa depois que o Vasco, na última rodada, meteu 3 no Sport, a coisa fica mais crítica ainda, esse empate do São Paulo. E quando pensa que avança e vê o Cruzeiro, que acho que não ganhava 9 jogos, ainda não ganhou 10 agora, ele empata com o São Paulo aqui no Morumbi. Então ficou difícil para defender qualquer tipo de coisa que está acontecendo lá. E quando você olha para a equipe de base, alguns pontos merecem defesa. Mas entenda, o Lucas Ferreira jogou bem. O Rian Francisco não tem espaço. E o Matheus Alves, que entrou para jogar, ele fez um jogo muito mal, não fez? Assim como o André Silva, o Matheus Alves também fez um jogo bem ruim. E aí o que está pegando então? Tá vendo? Você não queria o André Silva? Olha lá, tirou o Caleri, que você queria o André Silva, não jogou nada. E o Matheus Alves é para esses defensores do Zubeldia dizerem, tá vendo? Queriam tanto o Matheus Alves no São Paulo, depois que o cara entrou e não jogou nada. Só que esses caras, eles passam o pano pra tipo uma atuação de 2 anos de atuação do Luciano não jogando nada. Eles ignoram esse fato numa covardia canalha absurda e vira e fala, tá vendo? Olha aí como o Matheus Alves jogou mal. Olha como ele jogou meia hora mal. O cara tem meia hora pra jogar e joga mal, sabe? Contra o time do Cruzeiro que tava sentando a bolacha ali, por exemplo, no Lucas Ferreira. Então é muito absurdo discutir o São Paulo hoje com algumas pessoas, alguns tipinhos aí que tem uma influência na mídia no canal. E agora, quando a gente olha pro Matheus Alves, eu falo pra vocês, não é pra queimar, o cara jogou muito bem em alguns outros jogos. Dessa vez ele não foi bem, não quer dizer que ele não seja um bom jogador. Todo mundo joga mal de vez em quando. O fato do Matheus Alves ter jogado mal pode ser atribuído àquela pressa que ele entra. Ele entra tendo meia hora, 20 minutos, 10 minutos, ele precisa provar que ele é o Messi. Sabe, ele não pode chegar e tocar de lado igual o Luciano, que ele não vai ganhar a posição. Ele tem que chegar e jogar o dobro do Luciano. Ele tem que chegar e jogar mais que todo mundo, mais que o Lucas Moura, mais que o Oscar, tudo isso em 10 minutos, tendo acho que 18 anos. É muito complicado. Dessa vez, você vê que ele chuta a bola pro alto, você vê que ele tenta um drible frustrado, é tentativa que nem compete muitas vezes ao meia de fazer algo a mais para provar pro técnico que ele está ali, que ele pode ser lembrado. É uma situação assim vexatória, mais ou menos o que passa o Rian Francisco. O Rian, ele nem erra tanto assim, porque ele joga no ataque, então a bola não chega nele, e aí dessa última vez ele deu um corte num médio volante ali do Cruzeiro, conseguiu fazer uma jogada e prontamente sofre a falta. Então assim, é pouco minuto, uma pouca minutagem, né? Acho que falar assim é melhor. Uma pouca minutagem absurdamente pequena para jogadores do quilate aí do Rian Francisco e talvez do Matheus Alves. Pelo menos, o lado bom é que o Lucas Ferreira passou a vaga de titular, né? Ele, na ausência do Lucas Moura, o Zubeldia perdeu o Eric, perdeu todo mundo, ele consegue finalmente colocar o Lucas Ferreira, que já está demonstrando uma evolução não individual, mas tática, né? Você percebe que ele está desarmando ali atrás, ele consegue puxar uns contra-ataques, tá longe de ser aquele Lucas Ferreira da base,
que driblava o marcador e fazia o gol, né? Ele precisa ter mais liberdade, mais ambientação com o time principal para conseguir fazer as jogadas individuais. Mas enquanto o jogador da base, que você não sabe se vai dar certo no profissional, ele já cresce demais, mostra a cara ali, diz a que veio com personalidade e fala: eu tô aqui, eu vou jogar aqui. E tá bacana demais. O Baby, eu não sei, o outro é o Gordinho, eu não conheço direito, mas o Baby lá, que é bem famoso, da torcida independente, deu uma entrevista numa rádio, eu li isso no blog do São Paulo. Meus amigos, umas boas notícias agora. Pablo Maia e Lucas Moura correm no gramado e eles estão alertando aí que daqui a pouco estão de volta. O Arboleda, caso não tenho certeza ainda, e o Oscar vai ficar um pouco mais pra frente pra voltar. Mas o Lucas Moura e o Pablo Maia, eles tiveram uma melhora boa. O Lucas Moura já era esperado, o Pablo Maia é uma melhora meio assombrosa e a coisa vai ficando boa pro nosso lado, hein? Se voltarem Pablo Maia e Lucas Moura com o Oscar, o São Paulo ele monta um time. Não é mais um catado dependendo do Luciano ser criativo no meio campo, né não? Vai ficar uma coisa assim, dá certo. Nós estamos numa crise tão grande que ninguém tem cobrado, agora acho que vão cobrar, né? Mas poucos têm cobrado de Luciano e Caleri, enquanto Lucas Ferreira e Ferreirinha, os dois Ferreiras aí, eles começam a ganhar notoriedade por se destacarem no momento mais difícil da temporada. Então o Ferreirinha, nunca vou esquecer não, que na hora que o Luciano pegou o Botafogo lá, de meia, sem Oscar, sem Lucas, sem ninguém, e agora depois pegando o Cruzeiro, pegando a Alianza Lima, né, que o Luciano tá jogando solto, não tem Oscar, não tem Lucas, ele joga solto, não faz nada. Não faz absolutamente nada. O Ferreirinha tá crescendo nesses jogos. Fez 3 gols nos últimos 2 jogos, 2 na Libertadores, o que eu acho que é importantíssimo. E deixou um golzinho também agora contra o Cruzeiro, o gol de empate, que acaba sendo importante pelo 1 ponto somado. Uma vergonha, mas é 1 ponto somado, é melhor do que uma derrota. Então isso, o Ferreirinha vai crescendo no conceito. O que nós deveríamos esperar do Luciano. Não é verdade? Ele não é o homem-gol, ele não é o cara importante, ele não é o camisa 10. Então ele deveria estar fazendo o que o Ferreirinha está fazendo agora. E não a galera cobrando do Lucas Ferreira, do Matheus Alves, do Rian Francisco. Como está acontecendo já. Gente covarde cobrando do Matheus Alves. E o Muricy, que deveria cobrar resultados do Zubeldia e não palpitar no trabalho, e sim cobrar resultados. O Muricy pode até palpitar no trabalho, desde que o Zubeldia pergunte. Né? Se o Zubeldia tiver a humildade suficiente de chegar ao Muricy, me ajuda com isso aqui. Não sei direito o Brasileirão, o elenco aqui eu tô conhecendo ainda, preciso ganhar amanhã, não tenho tempo de treinar os caras, me ajuda. Aí o Muricy pode ajudar. Aí ele pode falar, põe 3-5-2, tira aí o Rafael e coloca o Jandrei, o que ele quiser. Porque ele foi perguntado. Agora, se o Muricy está colocando ali o carro na frente dos bois, cobrando uma tática do Zubeldia, então quem tem que ser cobrado por resultados é o Muricy também. É ou não é? Meus amigos, o Sampaoli deve assumir o Santos Futebol Clube agora aí nessa troca de Pedro Caixinha. Muito se falou do Tite, que o Neymar gostava do Tite, quer levar o Tite pra lá, e muito se falou também do Dorival, que o Neymar gostaria de levar o Dorival pra lá e tal. Dorival, inclusive, na seleção brasileira, um dos últimos atos que teve lá foi levar o Neymar, né, convocar, e depois de não conseguir usar o Neymar, ter que cortar, ele falou que ele perdeu, não estava bem porque ele montou um time pro Neymar jogar. Era um time ao redor do Neymar. Só que o Neymar não joga a bola faz 2 anos, né? Então o Dorival realmente cometeu um erro pesado ali. E talvez tenha até merecido a demissão. Agora, que o Dorival levou o Neymar é fato. E que o Neymar gostaria de levar o Dorival pra lá, acho também que é fato. E o Dorival teria dito não pro Santos. Então agora o Santos, que ficou com o Pedro Caixinha há pouquíssimo tempo, ficou com o Carille, deu certo o Carille, mas não deu. Subiu pra primeira divisão, mas ainda alguns atritos, assim, o Carille muito mais um cara retranqueiro, muito mais um futebol de pegada do que aquele Meninos da Vila, futebol alegre. Demite-se o Carille, troca-se, troca o Carille, acho que foi meio que o Carille queria sair, o Santos queria mandar embora, acho que foi meio assim. E aí, do nada, os caras levam o Pedro Caixinha, o que já também estava escrito que era um fracasso. O Pedro Caixinha, eu tô sempre falando disso aqui, é um dos piores técnicos que tem também. O repertório dele futebolístico, ele é bizarro, de ridículo. Não tirou nada daquele time do Red Bull Bragantino e foi sempre horroroso. Aí o Santos leva o Caixinha e o Santos não tem nem o cuidado de esperar. Não, vamos esperar um aninho aqui, um ano pro Caixinha. Chegamos no mês 4... Caixinha demitido. Mês 4, o Zubeldia, ele chegou no São Paulo no passado. Mês 12, tá indo pro mês 13 do Zubeldia no São Paulo, o Caixinha ficou 4 meses lá. E o Caixinha saindo agora,
O Santos quer o Sampaoli. Perceba aqui o nível da grandeza. Eu acho o Sampaoli um ótimo técnico? Não acho. Sinceramente, eu não acho. Só que o Sampaoli no Santos deu certo. Quando você chega no Santos, no Santista e fala, quer o Sampaoli de volta aí? O Santista vai falar, claro que eu quero. Aí você lembra ele. Ah, mas ele fez um trabalho ruim no Flamengo, um trabalho ruim no Atlético Mineiro. O Santista vai falar, claro que eu quero, porque aqui ele foi bem. Quando chega no São Paulo, que vai falar de Dorival Júnior, você falou, quer o Dorival? Não, foi mal na seleção brasileira, claro que não. Que absurdo, Dorival. Percebe a diferença? Quando chega um cara igual o Tite, que foi mal no Flamengo, ele volta pro Corinthians de portas abertas. Um Felipão, que foi mal, sei lá, algum time aí, qualquer, ele volta pro Palmeiras de portas abertas e ganha. Quando tem o nosso, a nossa vez, não tem técnico mais identificado que o São Paulo. O Crespo é persona não grata, aparentemente, por alguns da diretoria, e o Dorival não pode porque parte da torcida não quer. A torcida mesmo não quer o Dorival. Ele só ganhou a Copa do Brasil aqui, ele não foi bem no Brasileiro. Caramba, ganhou a Copa do Brasil, mano, inédita. Mas não foi bem no Brasileiro. Olha aí o Zubeldia como tá no Brasileiro, a coisa mais constrangedora. Nós vamos ver o Santos arrumar o time antes do nosso. Vocês vão ver isso aí. Não é um bom exemplo ver o São Paulo indo pro Santos para trazer o Dorival para cá de volta? Ou talvez o Crespo? Caras que ganharam aqui? E olha que o São Paulo nem ganhou no Santos. Ele foi, acho que foi bem numa Libertadores. Na final foi o Cuca, né? Que foi pra final com a Libertadores e perdeu o gol do Breno Lopes do Palmeiras. Eu não lembro o que o São Paulo fez no Santos, mas ele foi bem também. E agora ele está para voltar de portas abertas. Olha as ideias. E aí, você não queria Dorival, uma coisa vencedora no São Paulo? Tá bom assim? O Baby teria dito assim, ó, nós queremos uma outra reunião lá dentro. Agora queremos falar com os jogadores, as lideranças, aí com o Muricy e também com o Milton Cruz. As lideranças não é pra intimidar os caras, pra ameaçar, nada disso. Nós só queremos saber o que eles estão pensando da vida. Aí ele fala do Lucas Moura e do Arboleda. Eu, sinceramente, entendo que o Lucas Moura e o Arboleda, eles são dois caras, assim, exemplares. Dos que mais podem representar ali pro São Paulo, da qualidade e até mesmo na postura, por que não? O Arboleda hoje em dia não vejo nada de errado com a postura, o Lucas Moura nunca vi. E aí ele fala também do Calleri e do Luciano. Aqui nós temos que cobrar realmente uma melhora do Calleri e Luciano, principalmente por saber que Calleri e Luciano podem entregar muito mais do que eles estão jogando de bola. É constrangedor de ver o que o centroavante Calleri virou e o que o meia Luciano se transformou, sobretudo na meia. É um desespero. Então eles serão cobrados, eles querem, a torcida independente quer uma reunião olho no olho pra falar, e aí, nós vamos cair? Porque o medo é o rebaixamento. Vocês percebem que agora o medo é o rebaixamento? O que me pega um pouco também é que quando o Baby aí ele fala que ele quer cobrar os jogadores, ele é um dos que apoiou o técnico Zubeldia, né? Falou que o Zubeldia lutava por nós e coisa e tal. Então, Baby, olha aí, ó, tá faltando técnica, tá faltando parte tática, tá faltando, você fala assim, o Luciano, o Arboleda, Lucas Moura e Calleri. Tirando o Luciano, que eu acho que até tem um ponto aqui que o Luciano tem o ego, pra mim joga muito pra ele, joga pra torcida, não joga pro São Paulo. O Lucas Moura, Calleri e Arboleda, você vai cobrar o quê? Percebe? Dá pra cobrar do Calleri um pouco os gols? Legal. Do Lucas Moura e do Arboleda, me desculpa, não dá pra cobrar nada. Do Alan Franco, não dá pra cobrar nada. Do Oscar, não dá pra cobrar nada. O Ferreirinha, não dá pra cobrar nada. Alisson, não dá pra cobrar nada. Os caras estão se esmerando ali, assim como o Enzo Dias, Cédric Soares, e está todo mundo jogando bola. O que falta é uma condição tática para esses caras brilharem um pouco mais, percebe? Como nem sempre o elogio ao técnico, abraçar o técnico, garantir que tá apoiando o técnico porque se simpatizou com ele, nem sempre isso funciona, principalmente quando esse técnico aí ele tem um histórico de carreira horroroso. O normal pro Zubeldia é perder, não é ganhar. O normal pra ele é perder, ele é perdedor na carreira. Acaba que ele ganhou da KLDU, a Sul-Americana lá, e o equatoriano, mas o normal dele é perder. Então, quando ele dá uma entrevista, igual o jogo contra o Atlético Mineiro e contra o Cruzeiro, ele não deu entrevista, né? Contra o Sport, ele vê aquilo normal. Tá normal pra caramba, porque o normal pra esse cara é perder. Aliás, o Baby aí, eu não falei do Muricy e do Milton Cruz, né? Ele fala em algum momento que não pode jogadores da base serem os responsáveis por arrumar um time do tamanho do São Paulo. E nisso eu concordo. A base é pra vir o craque e brilhar. Não é pra ser obrigado a ganhar do Flamengo lá pra não ser rebaixado. Isso não pode mesmo.
Eu sou um defensor da escalação do Rian, do Lucas Ferreira, mas eles realmente não podem ser cobrados por levar o São Paulo a outro patamar. Quem tem que ser cobrado disso é o Luciano, é o Caleri, é o Lucas e o Oscar, lá na frente ali, né? Todo mundo dos principais jogadores. Arboleda, Alan Franco, Alisson, mas na frente, Oscar, Lucas, que estão machucados hoje, Caleri e Luciano teriam que fazer 1000 vezes mais para terem moral agora. Para mim, 2 jogadores que têm que ser encostados. Até pela ausência do Oscar e do Lucas, o quanto que nós podemos contar com eles diante dessas ausências. Não está uma coisa assim decepcionante? Eu tô decepcionado com o Luciano e Caleri. Claro que existem contextos, a bola pode nem chegar pro Caleri, tudo é contexto. O Luciano tá improvisado na meia, que ele também pode ser vítima de um esquema fracassado de um técnico bizarro que inventou que o Luciano era meia. E aí outros técnicos vão comprando a ideia e colocando ele de meia. Mas assim, Carpines, o Beldia, o Dorival colocou no banco. O Crespo colocou no banco. Você percebe que o cara, quando é ganhador, ele coloca no banco, Luciano. Quando o cara é fracassado na carreira, ele coloca de meia. Então inventaram isso e o Luciano mesmo, vislumbrado ali, todo, nossa, virei meia do São Paulo, camisa 10, ele se perdeu também. Ele também é vítima de um sistema de jogo fracassado, de um fracasso ideológico, sim, ideias pífias, ridículas. E aí o Baby, ele fala que vai cobrar o Milton Cruz e o Muricy Ramalho também de resultados, que o Muricy Ramalho tá ali pra ajudar e não pra palpitar no trabalho do Zubeldia, que ele teria que deixar o Zubeldia trabalhar em paz e não ficar forçando a barra pelo sistema tático de 3-5-2. E isso aqui é uma crítica bastante válida, né? Tipo assim, você contrata um técnico que você não confia, o cara passa a ser um fantoche seu aí, um cara que deveria ser mais barato, né? Mas é um fantoche, é um cara que não tá ali pra mandar em ninguém. E aí Muricy Ramalho, Milton Cruz, os caras chegam e forçam a barra pra ele mudar o esquema tático. Meu amigo, é o seguinte, se você manda o Zubeldia mudar o esquema tático, mudar a escalação, você também não pode cobrar dele resultados. Então o São Paulo, olha como o buraco é mais embaixo, olha como é problemático. Nós estamos cobrando realmente só o Zubeldia. Quando, na verdade, se o Muricy Ramalho mandou mudar o esquema tático, o Zubeldia não pode mais ser cobrado. O Zubeldia pode falar assim, não, eu não, também concordo com a torcida que tá ruim, mas não era a tática que eu queria ter entrado. A tática que eu gostaria de ter entrado era outra. Aí você, por que entrou então? Ah, porque o Muricy pediu, implorou, falou aqui que era melhor fazer. Então o Muricy, ele tem que ser cobrado como técnico. Se nós estamos cobrando com veemência, com pressão mesmo, os resultados do Zubeldia, o Milton Cruz e o Muricy, o Milton Cruz eu não sei por que tá lá. O Milton Cruz, ele me lembra o Belmonte, sabe? Tá ali por quê? Interessa pra quem? Fez o quê pra estar ali? E ainda o Milton Cruz é um cara que tem rodagem no futebol. O Belmonte realmente é inexplicável. Mas o Belmonte hoje, o Milton Cruz hoje, ele não tem explicação nenhuma pra estar ali com o Muricy. Já não precisa dele com o Muricy, muito menos com uma comissão técnica que vem completa. Você vê que o Zubeldia, Dorival, todos os caras vêm completos com a comissão técnica. Vem 5, 6 caras. O Crespo, veio, acho que vieram 5 com o Crespo, com o Dorival vieram 4, 5 também. Não tem por que pagar salário para um cara igual o Milton Cruz. Mas o salário pode ser de menos, né? Você fala, quanto ganha o Oscar? Ah, 2 milhões. Quanto ganha o Milton Cruz? Vou chutar aqui. Ganha 50 pau por mês. É um salário exorbitante para a realidade do brasileiro? Claro que é. Mas no São Paulo, 50 mil por Milton não é nada. Não é nada. Não é nada. Lamento, não é nada. O Lucas Moura, 1,5 milhão. O Oscar, 2 milhões. Caleri, 1 milhãozinho. Luciano, 1 milhãozinho. 50 pau no Milton Cruz? Nada. Mas por que ele está lá? Por que ele merece esses 50? É isso que pega.